planeta Terra. Essa grande esfera misteriosa habitada por seres de diversas espécies. Neste documentário, você será imerso na história humana. Os humanos, seres assustadores para o restante do planeta e também para os de fora. Neste episódio, iremos conhecer um dos maiores patrimônios materiais do Brasil. As ruínas de São Miguel das Missões, um lugar marcado pela história da colonização desse país. Há muitos anos atrás, por volta do século XV, vieram os jesuítas. E a catequização desse país se inicia. Vendo a tamanha riqueza do Brasil e as pessoas que ali habitavam, os jesuítas também perceberam que aquele povo seguia um tipo de religião e cultura diferente da deles. Com o propósito de mudar os costumes dos nativos, os jesuítas começaram um processo de educação com o objetivo de ensinar os índios a ler e escrever, para que então compreendessem a palavra de Deus. A criação das reduções jesuíticas foi um marco para a história da catequização dos nativos. Só nas reduções do Rio Grande do Sul, habitavam mais de 150 mil indígenas Guarani, que trocaram suas ocas para viver junto aos padres. Essas mudanças aconteceram pois os índios estavam sendo frequentemente saqueados em suas tribos. Então, viram as reduções como uma chance de se sentirem mais seguros. Durante o período colonial do Brasil, houveram vários conflitos. Entre eles, o conflito de portugueses e espanhóis, iniciado pelos interesses políticos e religiosos em relação ao povo indígena. Quando a gente fala em Brasil colonial, tudo que vem na cabeça é a exploração das terras brasileiras. Os portugueses e espanhóis, além de se confrontarem em relação ao território, também havia uma guerra para ver quem comandava os povos nativos. Então, era uma guerra de interesses que gerou muitas consequências negativas. Outra inimizade que havia sido criada era entre jesuítas e latifundiários. Isso foi o resultado de um choque de interesse entre eles. Os jesuítas queriam os índios com o objetivo de educá-los e catequizá-los, já os latifundiários os queriam apenas para escravizá-los. No litoral do país havia uma grande demanda de trabalho escravo, porém não havia escravos suficientes para isso. Com isso, os bandeirantes começaram a entrar às matas à procura de índios para o uso de mão de obra à venda dos mesmos.
Mesmo com toda essa desigualdade de interesses, as missões prosperaram. O exemplo de missões sucedidas foi a dos 7 povos das missões, que fica localizado no Rio Grande do Sul, um dos maiores conjuntos de reduções do Brasil. Tudo isso por conta dos espanhóis, que idealizaram e construíram templos brasileiros. Estes edifícios foram construídos com o intuito de fortalecer a comunidade cristã, convertendo os nativos. Tecnicamente falando, a primeira redução brasileira foi a de São Nicolau. Porém, os habitantes que eram padres jesuítas e indígenas foram expulsos pelos bandeirantes, tendo que se refugiar na Argentina. Assim, a redução de São Francisco se tornou a primeira redução do Brasil. A redução de São Miguel Arcanjo não foi tão diferente. Ela sofreu vários ataques e incêndios, fazendo que todos os seus habitantes saíssem de lá. Os estudos feitos a partir do aprofundamento da história do Brasil colonial trazem uma imagem negativa sobre esse período tão rico, quando se fala da cultura dos povos nativos. A criação desta redução foi uma coisa muito estranha para os índios naquela região do país. Já estavam sendo forçados a se adaptarem a uma nova cultura, e isso é muito difícil. O surgimento do Tratado de Madrid, que delimitava os limites de Portugal e Espanha na América do Sul, trouxe várias revoltas. Uma delas é a Guerra Guaranítica, uma revolta envolvendo a tribo Guarani e as tropas portuguesas e espanholas. Longe das perseguições dos colonos, os jesuítas puderam evangelizar os indígenas, a parte lógica exploradora colonial. Porém, em meados do século XVIII, as expedições bandeirantes iniciaram a exploração do sertão brasileiro, alcançando as aldeias jesuítas. O conflito aconteceu porque os religiosos não entregariam os índios sem resistência. Assim, os bandeirantes realizaram diversos ataques contra as missões jesuíticas, causando uma das mais acirradas disputas entre o século XVII e XVIII. A arte é um reflexo da época e da cultura vivida. Para entender melhor a história desses patrimônios, devemos analisar a arte que compõe todo esse período das missões. A respeito desses movimentos históricos, é importante nós falarmos que eles foram arquitetados e construídos dentro do movimento barroco. As construções se iniciaram por volta de 1735, tendo como os principais materiais as pedras de arenito e posteriormente elas acabaram sendo cobertas com telhas de barro. Esta obra ela apresenta uma cruz missioneira, um sino e outras várias instalações como um colégio, oficinas, casas e até mesmo um cemitério para os indígenas. Mesmo com tanta história e beleza, as reduções não aguentaram as trevas do homem. Ainda no contexto da Guerra Guaranítica, as missões de São Miguel foram incendiadas e despovoadas, sendo povoadas parcialmente após o ataque dos bandeirantes. Sobre uma nova administração, ela foi se reerguendo novamente, porém de forma bem devagar, até que um certo dia as reduções foram saqueadas e aos poucos os habitantes de lá acabaram se dispersando e se tornando esse lugar uma das ruínas. E antes de todos esses trágicos acontecimentos, as reduções elas já estavam sofrendo deterioração por conta do clima e da vegetação. Estes foram os principais fatores. Em 1938, esses remanescentes foram tombados como patrimônio nacional. 2 anos depois, foi criado o Museu das Missões, destinado ao recolhimento e à guarda da estatuária da Igreja de São Miguel. Atualmente, este local é muito frequentado por historiadores e turistas apaixonados pela história do Brasil. Lá, eles exploram cada lugar das reduções, descobrindo curiosidades e se encantando com a riqueza dos edifícios, mesmo que em ruínas. Nossa, que passeio incrível! O local tem uma energia
incrível, dá uma nostalgia quando passamos pelos Campos Verdes, que tem muita história a ser descoberta. O melhor de tudo é o espetáculo de som e luz que acontece nas ruínas ao anoitecer, onde conta a história do lugar. É simplesmente magnífico. Vale muito a pena vir pra cá. Com isso ficamos por aqui, nessa viagem entre histórias e culturas. Até o próximo episódio. Bora. Ai. Destinado ao recolhimento e à guarda da tatuária? Que palavra é essa? Verniz? Indígenas da época. Estudos feitos a partir do aprofundamento da história do Brasil colonial trazem uma imagem negativa sobre esse período tão rico, Peraí. Em 1938, esses Ainda no contexto da Guerra Guaranitica, eu não sei o francês aqui. Nossa, ô Adni, tá vendo como que essa sua aluna faz? Ela tá tudo ali, olha. Ainda no contexto da Guerra Guaranitica. Ai, meu Deus, de novo. Foram incendiadas. Guaranitica. É importante nós falarmos. Já falei errado. Você comentar o áudio, né? Porém, não havia escravos suficientes para isso. Com isso, os bandeirantes começaram a entrar nas matas à procura de índios pro muro. Que muro? Com o objetivo de educá-los e catequizar. Vai. Isso foi o resultado de um... Oxe, pulei a linha. Bora mais devagar, você não consegue. Tá bom. E da vegetação. Estes foram os... Eu falei etes. Porém, os habitantes que eram... Guaranitica. Você vai devagar. Pera. Ainda no contexto da Guerra Guaranítica. As missões. Acabou.